São Carlos de Gulbenkian, basicamente uma maratona de desenvolvimento tecnológico com um pequeno twist, não é? Dedicado à resolução de problemas sociais. Vamos na segunda edição, a primeira edição foi dedicada ao envelhecimento, a segunda edição está dedicada e focada na integração de refugiados e a Fundação aposta nesta iniciativa porque efetivamente acreditamos no potencial de cruzamento entre inovação tecnológica e social. A tecnologia já não é uma questão de escolha, temos é que perceber que melhor partido podemos tirar dela e nós acreditamos verdadeiramente que pode ter um potencial tremendo na resolução de problemas sociais. É isso que nós vamos conseguir ver com as equipas, com os projetos das equipas que estiveram connosco em junho, na Fundação, onde transformámos uma galeria de arte, o nosso REC, num grande laboratório de experimentação. Estamos muito satisfeitos porque sentimos cada vez mais que o trabalho intenso que é realizado ali nesse fim de semana continua e é isso que vamos presenciar aqui hoje, com 4 equipas que estiveram connosco em junho e que continuam a trabalhar nas suas ideias. Depois desse pitch das 4 ideias, teremos um painel onde iremos debater exatamente que oportunidades, que riscos, que limites tem este cruzamento de inovação tecnológica e social. Sou Luís Jerónimo, trabalho na Gulbenkian, como já perceberam, e, sem mais demoras, chamo a palco a Rosário do projeto Cura. Rosário. Olá, então o meu nome é Rosário e venho-vos falar do Cura. Cada vez mais nós temos percebido o aumento da população migrante, não é? Principalmente nos países ocidentais, em particular também em Portugal, e também há um maior número de pessoas que têm que sair do seu país obrigadas, não é? Por motivos religiosos, políticos, por aí fora. Em Portugal, as pessoas, portanto, os migrantes e os requerentes de asilo político têm acesso à saúde, aos cuidados básicos de saúde. Contudo, a maior parte deles, muito parte desta população, não tem acesso aos cuidados básicos de saúde, devido a algumas barreiras, que podem ser falta de desconhecimento, portanto, aliás, falta de desconhecimento não, desconhecimento dos recursos que têm disponíveis, barreiras linguísticas, a própria estigmatização, entre outros. Então, nós percebemos que havia, portanto, esta dificuldade, não é, de acesso dos migrantes e dos refugiados no acesso à informação. E então, nascido no projeto, no hackathon da Fundação Gulbenkian, nós idealizamos o projeto Cura. É uma aplicação vocacionada para migrantes, em especial refugiados e em especial para mulheres, portanto, que conecta esta população a médicos voluntários credenciados. Portanto, a ideia é termos uma rede médica de suporte, voluntários, que dê suporte a questões destes migrantes. Porquê que nós estamos a pensar em particularizar as mulheres? Nós não queremos discriminação, não é? Os homens também podem ter acesso, obviamente, a esta aplicação, mas porque nós achamos, primeiro, que a mulher, em quase todas as sociedades, é o pilar da família, e muitas vezes ela é a mulher que trata dos assuntos da saúde, não é? Que manda o marido e os filhos para os médicos, não é? Depois, pensando em particular nestas populações, principalmente os refugiados, não é? Estão vulneráveis e têm muitas vezes problemas culturais, como, por exemplo, uma mulher ir a um médico, não é? Vamos imaginar uma afegã, não é? O ir a um médico homem muitas vezes é muito complicado. E então nós encaramos aqui esta aplicação quase como uma ferramenta de dignificação e de empoderamento da mulher. Mas quero frisar que não é uma aplicação apenas só para mulheres. Nós estamos com o foco nas mulheres. Okay? Então, esta aplicação pretende ser o quê? Uma espécie de WhatsApp. Okay? O acesso, e aqui é muito importante, o que é que diferencia isto? O acesso é anónimo. Okay? Não há registro por parte do utilizador, isto é, população migrante, refugiado, mulher. Há apenas registro dos médicos voluntários. Isto para quê? Porque nós queremos certificar que os médicos são, obviamente, credenciados. Okay? Vamos imaginar que um paciente, um imigrante, vamos imaginar que tem um problema qualquer, dói a barriga, qualquer coisa, envia
uma mensagem para a aplicação, na sua língua materna, vamos imaginar que é Farsi, e do outro lado os médicos veem esse pedido, essa mensagem. Os médicos podem, então um deles, né, irá responder essa mensagem, mas verá a mensagem na sua língua mãe. Vamos imaginar que o médico é português, irá ver a mensagem em português e irá responder, obviamente, em português, e do outro lado o utilizador irá ver na sua língua. De referir também que isto não é uma rede de... Portanto, os médicos não vão fazer prescrição. Vamos imaginar, isto é só uma linha 24, é de aconselhamento. Caso o médico identifique que é preciso outros cuidados, obviamente, dará o seu conselho e dirá, aconselho a ir, né, a um hospital ou a um centro de saúde. Neste momento aliás, amanhã vamos começar a fazer começar os primeiros passos para o desenvolvimento. Já temos alguns requisitos funcionais e não funcionais. Temos ainda, obviamente, que aprofundar, por parte da população migrante, aprofundar as suas reais necessidades, não é? Porque uma coisa é nós pensarmos o que é necessário, o que é que eles precisam, outra coisa é conhecer a verdadeira realidade deles. Portanto, falta-nos fazer esse estudo em profundidade e, obviamente, desenvolver a aplicação, desculpem, que a parte mais complicada, obviamente, será a parte desta API, deste chatbot, digamos assim, real-time translation. Obrigada. Muito obrigado, Rosário. Sem mais demoras, chamo a palco, o Hélder, da equipa I Can Speech. Hélder. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Meu nome é Hélder Quintela e vou-vos apresentar o I Can Speech. É isso mesmo. Aquilo que nós queremos dar às pessoas é o empoderamento para falarem com outras, independentemente do sítio onde estão e daquilo que aprenderam a conversar. Eu podia começar com alguns números. 193, de forma crescente e quase exponencial. 193, 7.065 milhões. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós, em todo o mundo, temos 193 países, quase 7.000 línguas, sem contarmos com as variações linguísticas que acontecem inclusivamente dentro do país. E, além disso, temos 65 milhões de refugiados. Pessoas que têm um nível cultural, muitas vezes, mais déficit em termos das línguas, e que chegam a um país e que está limitado na comunicação. E essa limitação na comunicação vai limitar o seu enquadramento na sociedade onde está a chegar. Podemos e conhecemos casos de pessoas que chegam altamente capacitadas em termos de conhecimento científico e intelectual, mas que, devido às suas barreiras linguísticas, não conseguem contribuir e integrar-se para contribuir para o desenvolvimento do país a que chegam. E então, e isso traz-lhe acesso problemático na assistência social quando ele chega, traz-lhe problemas, por exemplo, para acesso aos serviços oficiais para adquirir a sua identidade, traz-lhe dificuldade no acesso aos serviços de saúde. E então surgiu esta ideia de criarmos o I Can Speech. We Can Talk for You. E então, em que aqui isto se resume de uma forma simplificada? Olhando para estas línguas e olhando para estou cansado, temos diferentes representações, inclusive em termos da iconografia que é usada para a representação da palavra. E nessa perspectiva, isto implicava que em cada país, em cada serviço, por exemplo, num centro de cuidados primários de saúde, existisse alguém que estivesse empoderado para fazer a tradução com o médico. E nessa perspectiva, nós conseguimos e acreditamos no poder da iconografia, de representar aquilo que se quer dizer através de ícones. Todos nos lembramos de jogar o quem é quem, o who is who. E nessa perspectiva, a nossa proposta passa por desenvolver uma app que, através de uma biblioteca rica de ícones, permita representar qualquer termo
e, através da junção de termos, consiga chegar à representação daquilo que se pretende dizer. Obviamente, utilizando aquilo que acontece com o poder da inteligência artificial, do processamento de língua natural e também do conhecimento que é reutilizado, que eu já vos falo mais daqui a bocadinho. E então, a partir daqui, nós podemos, pela junção de símbolos, nós podemos, pela inteligência artificial que existe por trás, pelo processamento de língua natural, gerar frases com sentido meaningful, ou seja, com senso, para quem nos está a ouvir, ou com quem queremos comunicar, mas também com quem quer comunicar connosco. Além disso, por exemplo, se nós conseguirmos colocar esta iconografia, por exemplo, nos quiosques de atendimento em determinados serviços públicos ou nos serviços de saúde, a pessoa vai rapidamente começar a interagir. E isso vai lhe dar conforto e integração. E desta forma, podermos empoderar as pessoas que chegam. Estamos a falar de refugiados, era o tema do Hack for Good deste ano, mas podemos também falar de pessoas que, não sendo refugiados, tiveram que emigrar para outros países à procura de melhores oportunidades na sua área de atuação e que também precisam de comunicar e de aprender a língua. E desta forma, aquilo que nós prevemos no futuro é, além de ter esta app que permita facilitar a comunicação, ponto a ponto, entre pessoas que se estão a ver, mas que também possa ser utilizada por serviços oficiais para fazerem chegar às pessoas que utilizam a app de forma anónima informação na sua língua nativa e que as pessoas possam também colocar perguntas e possam ver as suas facts respondidas através de ícones, com um financiamento que passa por uma utilização gratuita para os utilizadores. Quando eles chegam e quando são registados e cadastrados no país a que chegam, possam receber a aplicação e possam começar a interagir com ela e que os parceiros que possam chegar possam contribuir. Desta forma, nós acreditamos que vamos empoderar as pessoas, que as pessoas vão ter uma melhor integração e que desta forma serão cidadãos com maior capacidade de evoluírem e contribuírem para onde chegam. Obrigado. Muito obrigado, Hélder. É agora a vez da equipa World Meal. Vamos ter connosco a Mariana. Mariana, por favor. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Mariana Brilhante e é um enorme gosto estar aqui a representar a World Meal hoje. Gostava de começar por vos mostrar esta fotografia. Nesta fotografia temos a família Sani, temos a Sara, a Fátima e o David, que foram forçados a mudarem-se para Portugal da Líbia. E quando chegaram a Portugal, esta família não conhecia ninguém, nem tinha nenhum amigo. Uma coisa tão simples, mas tão fundamental para a nossa integração. Mas se virmos esta fotografia, o que é que podemos ver aqui de diferente? Nesta fotografia está a família Sani, juntamente com a Aline. E esta fotografia foi tirada na Família do Lado, que é um evento organizado pelo Alto Comissariado das Migrações, que acontece uma vez ao ano. E estas famílias conectaram tão bem que até formaram um negócio em conjunto e este verão vimos uma fotografia da Fátima e da Aline a passear em Sevilha. E é isto que nós queremos. Só que esta oportunidade não está maximizada. Este evento acontece uma vez por ano porque não existe uma plataforma que possa ajudar que aconteça muito mais vezes. Mas agora já. A World Meal é uma plataforma web que conecta famílias migrantes, refugiadas e locais a viverem na mesma cidade, através de experiências de partilha à volta de uma mesa. Quem de nós não gosta de recordar aqueles barulhentos natais ou mesmo os comuns almoços de domingo? Porque é que estas experiências não podem ser presenciadas por todos nós? Através de estarmos à mesma mesa e partilharmos uma refeição, conseguimos quebrar barreiras, conseguimos conhecer o outro e conseguimos quebrar preconceitos. E é isto que nós pretendemos. Como é que a World Meal funciona? Eu posso me inscrever como host e querer receber pessoas em minha casa e preencho os dados da minha família. Ou posso preencher como guest, querer ser convidada e preencho os dados igualmente com a minha família. O que acontece é que eu faço a inscrição e depois aparece-me
diversas famílias que estão de acordo com a minha. Ou seja, por exemplo, o Domingos tem várias crianças e quereria reunir-se com uma família também com crianças para que se pudessem conhecer e o almoço fosse mais divertido. E também consoante a localidade da pessoa. A plataforma diz também quais são as línguas faladas por ambas as famílias. Depois eu faço o convite e a partir deste momento aparece uma linha de comunicação entre as duas famílias, em que se pode organizar a data, em que se pode falar de restrições alimentares e se podem ficar a conhecer um pouco melhor. No final da experiência, há também um rating da família. E aqui deixamos que a própria plataforma faça um bocadinho o screening das famílias. Existe um mundo de oportunidades. Podemos marcar um jantar de Natal, podemos celebrar o Eid al-Fitr, não sei se disse bem, ou podemos apenas combinar um almoço de domingo. Neste momento, o que nós estamos a precisar para lançar o projeto são um investimento de 30 mil euros, que será utilizado para desenvolver o produto, para marketing e para suporte às famílias que se inscrevem. No entanto, não estamos parados. Já em novembro, dia 26 de novembro, com a Família do Lado, em parceria com o ACM e com o SPEAK, vamos lançar um piloto em Leiria. Vamos testar e vamos receber feedback sobre os utilizadores e, com isso, aprender para depois lançar a uma maior escala. Portanto, uma mesa portuguesa com certeza, ou de qualquer outra nacionalidade, juntem-se a nós e vamos sentar o mundo à volta da mesma mesa. Obrigada. Muito obrigado. Last but not least, temos connosco a equipa Starting Point. Estás ali. Ok. Desculpa. Alright. Boa tarde. Francisco Pérez, Starting Point. Deixem-me começar. Os números, o número de pessoas abrangida por esta crise de refugiados é monstruosa. É tão grande, tão grande, tão grande que nós temos uma dificuldade muito grande em perceber o que são estes milhões de pessoas todas sem casa, a fugir de casa, em campos. Ok? Então, eu vou-vos pedir que me acompanhem a conhecer uma pessoa em particular. Ela chama-se Razan, tem 27 anos e é arquiteta. Foi arquiteta durante 2 anos. Quando se deu a Guerra Civil, juntou-se à família, fugiu da Síria, chegou a um campo de refugiados na Jordânia. E há uma estatística que quando nós descobrimos ficámos boquiabertos. Fomos mesmo, não sabíamos o que fazer com ela, que é, se a Razan não sair nos próximos 5 anos daquele campo de refugiados, a probabilidade é que quando sair de lá já tenha idade para ser avó. Já tem mais de 50 anos. Ok? A estatística é esta. E isto, para nós, é o sítio onde temos de atuar. Nós temos, não é perceber como é que se recebe, claro que também é importante, mas não é tanto perceber como é que se recebe melhores refugiados, é perceber quantos refugiados é que nós conseguimos tirar dos campos. E não é só como é que os conseguimos tirar, é como é que os conseguimos tirar de lá com um emprego garantido. Então, porque o emprego é uma pergunta lógica, porque permite aos refugiados, quando chegam cá, terem igualdade social, terem independência, terem mais confiança do futuro, do destino que os espera, poderem dar garantias ao país que os vai receber e temos uma ideia para um processo burocrático um bocado facilitado com incentivos fiscais. Já lá chegamos, se me derem um segundo. Então, este é o nosso starting point. O starting point é, em 4 palavras, em 5 palavras, uma plataforma de emprego para refugiados, que é a forma como a Razan se vai dar a conhecer à Europa. Ok? Então, deixem-me ver se isto vai funcionar. Isto é um vídeo que nós temos com o nosso protótipo funcional e a ideia que vocês vão ver agora é basicamente eu, enquanto Razan, a falar para o computador grava a minha voz, reconhece o texto que eu estou a dizer, transcreve-o para palavras, faz uma tradução de língua A para a língua B e depois de língua B para text-to-speech. Deixem-me lá ver se isto... Não. Ok, então nós depois temos uma banca lá fora, se alguém quiser ver o protótipo, nós mostramos-vos, peço imensa desculpa
coisa. Mas então, basicamente, como podem ver, a forma como a plataforma funciona é exatamente assim. A Razan é dada 30 segundos para explicar o CV dela, o percurso. A plataforma faz um speech-to-text conversion e com esta conversão vai automaticamente ancorar algumas palavras-chave. Depois damos a tradução text-to-speech. Isto dá-nos 2 outputs muito importantes, que é, primeiro, o vídeo automaticamente dobrado e legendado no minuto e uma carta de apresentação automática que depois é super fácil de pesquisar na nossa plataforma. A nossa visão é, basicamente, a Starting Point fazer uma ponte bastante curta entre a Razan e a empresa que, por questões legais, tem sempre que passar por um centro de acolhimento, mas nós estamos cientes disso. A forma mais prática de nós conseguirmos pôr isto on the field, no terreno, é falar com departamentos, com as grandes empresas de recursos humanos, conseguir voluntários no campo que encontrem as primeiras pessoas, que consigam treinar e captar os vídeos do maior número de pessoas dentro dos campos de refugiados, ter as empresas de RH a terem o acesso ao nosso centro pesquisável e o Starting Point é o sítio onde eles se encontram. Isto aqui, só para vocês imaginarem um bocado como é que seria o nosso site, de acordo com o empregador chegaria aqui, via tudo explicado, vê quantas pessoas é que já estão inscritas, quantas pessoas é que são pesquisáveis e, em estando pronto para contratar alguém, escolhia Ready to Start Hiring. Começa a procurar o número de acordo com as palavras-chave de que estará interessado. Neste caso, nós tínhamos um programador com CSS, JavaScript, C++, PHP e 2 anos de experiência. E à medida que se vão escrevendo mais palavras-chave, o campo de pessoas disponíveis que correspondam vai ficando mais pequenino. Até que chegamos à Razan. E ao seu vídeo, em cima temos a carta da apresentação dela, em baixo temos um vídeo, podemos ver, conhecer um bocadinho da Razan. São 30 segundos, certo, mas às vezes é um bom começo. O nosso protocolo proposto, e nós tivemos a ver, confirmamos que isto é possível, que está reconhecido de acordo com os parâmetros legais neste momento, é os refugiados entrarem não com estatuto especial de refugiado, mas sim com equivalente a um desempregado, portanto, dando as mesmas benesses a uma empresa, ao empregador de contratar um desempregado. A ideia é terem um visto de emprego enquanto não têm tudo tratado, arranjarmos facilidade na conta pelo contrato de proposta de trabalho. A empresa, para permitir isto, teria que pagar os primeiros 3 meses adiantados, mas, por outro lado, recebe um compromisso da parte do refugiado de que ele trabalha na empresa sem sair durante os próximos 2 anos. As parcerias-chave, algumas das pessoas com quem nós falamos ou que nós imaginamos que se enquadrariam neste processo estão aqui: a Randstad, o IFP, a CEF, com quem até já tivemos uma conversa bastante produtiva, o ACM, o Active Bank, que é o parceiro bancário, e depois a Microsoft e a Babel a fornecer a tecnologia. Nós percebemos isto muito bem, que o emprego e a validação das competências não é o único problema que estes milhares de pessoas têm. E enfrentam problemas cá, lá e pelo caminho entre os 2 pontos, mas o que nós achamos é que isto é um ponto de partida. E é, então, o nosso starting point. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Estas foram 4 das 35 ideias que passaram connosco, que estiveram connosco em junho, e acho que são ótimos pontos de partida, aproveitando o nome da última equipa, para a discussão que teremos a seguir, exatamente com quem lida diariamente com esta questão social e também para perceber, do ponto de vista de uma grande empresa como a IBM ou de uma startup, com o caso da Academia de Código, como é que este cruzamento de inovação tecnológica e social está a ser recebido e perceber como podemos fazer evoluir.
Por isso, eu pediria agora que subisse ao palco Pedro Calado, do Alto Comissariado das Migrações, Gonçalo Costa Andrade, da IBM, o Domingos Guimarães, da Academia de Código e de muitas outras coisas, e a Inês Santos Silva, também de outras 1000. Sim, se calhar fica aqui do lado. Queres ir para aqui, Eu tenho Inês? aqui buscar as minhas Fica aqui notas. da ponta. Desculpa. Mas tu vais para onde? Não, o Luís fica aí. Aí o Luís é que fica ali. Vocês é que são as estrelas. Pô. Então, Pedro, começaria contigo. Estivemos a ver aqui 4 ideias dedicadas à integração de refugiados, um tema que a partir de 2005, num determinado momento, esteve muito presente na nossa ordem mediática. Neste momento, essa atenção já não há tanto foco nessa questão, mas de certeza que não é por isso que os problemas não persistem. Como é que está a realidade destas comunidades hoje em dia e que desafios se adivinham? Bom, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Agradecer mais uma vez o convite para estarmos nestes momentos que são sempre inspiradores e, acho que de alguma forma, visionários. Nós lidamos hoje em dia, em Portugal, com um desafio que eu diria que desapareceu do ponto de vista mediático, mas mantém-se naquilo que é a atualidade cotidiana do Alto Comissariado para as Migrações. E aproveito para fazer assim 30 segundos de publicidade institucional, porque nem todos poderão conhecer o ACM. O ACM é o Instituto Público em Portugal que tem a responsabilidade exatamente de apoiar a integração, quer dos migrantes com imigrantes, quer também das pessoas refugiadas. E eu diria que este desafio veio para ficar na Europa, seguramente, e veio para ficar em Portugal. E, portanto, o foco mediático, é verdade, em 2015 tivemos, infelizmente, focos muito claros com as questões do Aylan Kurdi, o menino que deu à costa numa praia turca, e isso fez-nos ali acordar a todos para esta realidade, mas a verdade é que esse desafio não terminou e está longe de terminar. E está longe de terminar porque, enquanto houver pessoas na Europa e, em concreto, em Portugal, para as quais o projeto de vida não esteja completo, o nosso trabalho estará seguramente incompleto. Ontem, curiosamente, foi o último dia dos 2 anos do programa de recolocação da União Europeia. Curiosamente, passou muito despercebido. O arranque do programa foi capa de tudo o que foi telejornal, aliás, jornal e abertura de telejornal. Ontem o fecho não foi. Eu diria que isso, ainda bem, significa que estamos a habituar-nos a viver com esta realidade. Já não é notícia quase todos os dias termos chegadas de pessoas refugiadas a Portugal, o que significa que isso entrou na nossa normalidade. O desafio mantém-se no sentido em que estas pessoas, como foi dito e bem pelas 4 apresentações anteriores, enquanto houver pessoas que não têm emprego, enquanto houver pessoas que não têm condições médicas de apoio, enquanto houver pessoas que não têm uma plena integração, o nosso trabalho estará sempre incompleto. Ontem, e permitam-me também só dar um pouco a escala do desafio que ainda se mantém. Ontem terminou o programa de recolocação, tinha um objetivo inicial de recolocar 160 mil pessoas do cerca de 1.200.000 que chegaram em 2015. Ontem fechámos com cerca de 18% desses 160 mil recolocados, o que é claramente, eu diria, muito aquém daquilo que era a expectativa, já em baixa de recolocar 160 mil de 1.200.000. A notícia de hoje, e a Comissão acabou de anunciar, é que foi lançado hoje, ou vão ser lançadas as bases de um programa de reinstalação, e eu acho que isso é um avanço muito grande, porque esta ideia de deixar as pessoas atravessar o Mediterrâneo, chegarem à Europa e depois então se decidir o que faz com elas, acho que foi das coisas mais terríveis que aconteceram nos últimos anos. A ideia daqui para a frente será reinstalar a partir exatamente dos campos de refugiados nos países vizinhos dos territórios em conflito, o que nos faz muito mais sentido ir buscar exatamente as pessoas ao Egito, ou à Jordânia, ou ao Líbano e trazê-las diretamente para um país europeu que de forma equitativa se corresponsabilize, do que esta ideia de venham todos para a Grécia e depois logo se vê o que fazemos com estas pessoas. E, portanto, este desafio veio para ficar, a Europa já o assumiu dizendo exatamente isto. Vamos ver a escala do desafio, porque o número que se fala hoje é de 50 mil pessoas para os próximos 2 anos. Eu estou em crer que será francamente curto para aquilo que será
uma realidade permanente de territórios ao redor da Europa que estão em conflito. E neste momento há mais de 50 conflitos abertos ao redor das fronteiras da Europa. Se juntarmos a isto a pressão demográfica de países, sobretudo subsaarianos, onde as mulheres continuam a ter 5, 6 filhos em média, se juntarmos a isto as alterações climáticas, que, por exemplo, no Bangladesh a estimativa que temos é que 50% do atual território do Bangladesh possa desaparecer nas próximas décadas, toda esta confluência de fatores demográficos, humanitários e também ambientais, acho que vão continuar a pôr uma pressão muito grande. A boa notícia de hoje é que vão abrir canais legais para as pessoas poderem inscrever e daí poderem chegar à Europa. O trabalho em Portugal, eu acho que nos podemos orgulhar, e termino com esta nota, porque acho que ontem vi os dados finais do programa de recolocação e nós cumprimos 49% da nossa meta. A média, como disse, foi de 18%, e só não recebemos mais porque, de facto, já não há mais pessoas para recolocar, sobretudo na Grécia, porque as pessoas já não estão lá à espera 2 anos depois de serem recolocadas, já fizeram o seu caminho. A perspectiva que temos é que continuarão a vir, sobretudo de Itália, é uma rota que neste momento está em aberto. E mesmo para terminar, dar-vos nota que Portugal também se deve orgulhar, apesar de tudo, dos resultados que estamos a conseguir do ponto de vista da integração. Ainda ontem foi tornado público pelo nosso Ministro, 33% das pessoas que vieram para Portugal já estão a trabalhar, 12% estão a fazer formação profissional, temos a semana passada 29 pessoas que entraram nas universidades e acho que a nós portugueses, e ontem também se celebrou 60 anos da erupção do vulcão dos Capelinhos, houve ali uma feliz coincidência, que nos fez lembrar que na altura foram 10 mil os portugueses que foram para o estado do Massachusetts, precisamente como refugiados. E ontem foi um dia simbólico por isso, porque faz-nos lembrar que nós, portugueses, somos também os outros e temos esse dever e essa obrigação, não só moral, mas sobretudo civilizacional. É um trabalho sempre incompleto e eu, se pudesse, comprava já estas 4 aplicações e amanhã implementava-as. Não tenho dinheiro, mas tenho boa vontade. Obrigado. Isso é um excelente ponto para ligar à pergunta que te queria fazer a seguir, que já antecipaste, não é? No sentido de até que ponto as ideias que vimos aqui hoje apresentadas têm um potencial de impacto nestas comunidades, mas mais do que isso, que fatores devem ser tidos em conta no desenho destas soluções para estas comunidades? Sim. Eu acho que estas 4 aplicações têm uma questão que para mim é fundamental quando entramos nesta ideia de, no fundo, de tecnologia com impacto, que é, sabem muito bem qual é o problema, percebem muito bem qual é a questão de partida que querem resolver ou atenuar. E acho que, ao seu estilo, cada uma delas procurou de forma muito sagaz responder a esse problema claro. Eu acho que às vezes o problema, quando desenhamos este tipo de aplicativos, é não conhecer o contexto, não conhecer a realidade, e podemos ter muito boas motivações, muito boa vontade, mas não estamos a atacar verdadeiramente o problema. E eu acho que aí, e dar os parabéns mais uma vez à Fundação, porque o Hackathon teve ali 1 hora de briefing inicial que eu tive o prazer de vos massacrar num sábado de manhã, mas acho que verdadeiramente apanharam o essencial do problema que ainda está por atenuar e ele está aqui claramente plasmado. A questão da língua, seguramente, a questão do emprego e de facto ainda há margem para avançar nesta matéria e as questões da saúde, eu creio que aí ficou claramente visível no briefing aquilo que foi dito. E depois a questão muito importante e o projeto da World Meal, como vocês chamam, que é a convivialidade, é garantir que ao final do dia e ao final destes processos estas pessoas não ficam enclausuradas no seu espaço, nas suas comunidades, mas que verdadeiramente nos misturamos e nos damos a conhecer e, portanto, acho que são excelentes propostas, como muitas outras havia também no Hackathon e por isso, parabéns. Excelente. Obrigado, Pedro. Temos estado muito focados na questão da integração dos refugiados, mas obviamente que este cruzamento da ligação da tecnologia com questões sociais tem um lastro maior. Aproveitaria agora para passar a palavra ao Gonçalo, no sentido de perceber como é que este desafio está a ser encarado por parte de grandes empresas tecnológicas como a IBM e se há alguns exemplos que possas partilhar. Eu punha este tema um bocadinho mais lato do que só o tema dos refugiados. Não é? As grandes empresas e a IBM em concreto têm uma série de programas já há alguns anos em que têm implementado no terreno para endereçar questões específicas com as quais nos vamos cruzando e que qualquer um de nós que pertence à IBM como empregado tem a oportunidade de contribuir para a resolução de alguns desses desafios. Nem todos os desafios são tecnológicos e há muita coisa que a tecnologia pode fazer
mas não resolve tudo. E eu destacaria 3 programas em concretos que a IBM tem implementado. Um é qualquer empregado da IBM pode-se candidatar a programas para em locais mais favorecidos ou com determinado tipo de desafios concretos que possa integrar equipas multidisciplinares para endereçar um desafio local. O objetivo é ajudar a nivelar conhecimento, é ajudar a trazer boas práticas de vários pontos do mundo e que permitem, por exemplo, e tenho colegas meus que tiveram a passar um mês no Sri Lanka, no Vietnã, na Argentina, o ano passado na China, para endereçar problemas específicos de empresas que se candidataram para usufruir desse tipo de apoio. No fundo, através de plataformas, como vimos aqui, sim, alguns exemplos, e que permitem nivelar esse conhecimento. É extremamente valioso para nós como IBM, porque permite um desenvolvimento pessoal das pessoas que se oferecem para fazer isso e, portanto, a companhia prescinde do tempo dessas pessoas durante estes períodos para que possam integrar essas equipas e permite também desenvolver outro tipo de capacidades de liderança, de algum conhecimento multicultural. Um outro programa que também é bastante importante, a IBM tem vindo a fazer um caminho muito importante nas áreas de inteligência artificial, sistemas cognitivos, analítica, e, portanto, algumas das soluções que tem vindo a desenvolver, nomeadamente, por exemplo, na área da saúde, para trazer para os médicos ferramentas de auxílio e diagnóstico, por exemplo, em áreas oncológicas muito específicas. Temos estado também a levar esses programas, por exemplo, com algumas organizações não governamentais para a África subsaariana, onde se prevê que, há uma grande incidência de temas oncológicos e onde se prevê um aumento de 85% dos casos de cancro nos próximos 15 anos. E, portanto, estamos a trazer também muito daquilo que estamos a desenvolver, diria, no mundo mais civilizado e permitir essa adoção através de ONGs e de outro tipo de organismos para sítios mais carenciados. E, por fim, e este toca também um bocadinho mais na área de tecnologia, é todo o apoio que fizemos, como fizemos agora com o Hackathon da Gulbenkian, onde ainda a semana passada, por exemplo, tivemos equipas só de programadores a endereçar desafios que nos chegam de fora da sociedade. E o caso em concreto, por exemplo, da semana passada, era com a professora Teresa Magalhães, da Escola Pública de Saúde da Universidade Nova de Lisboa, alguns dos desafios que temos diante de nós, com aumento de doenças crónicas, com aumento de demências, e como é que podemos encontrar soluções, um bocadinho aquilo que muitos de vocês fizeram tão bem neste hackathon da Gulbenkian. Mas temos cada vez mais estas ferramentas para permitir que esses processos de inovação depois podem não gerar sequer aplicações que são comercializadas pela IBM, mas que possam permitir resolver problemas e ir mais facilmente implementar essas soluções ou, pelo menos, essa mitigação de alguns dos desafios. E, portanto, temos programas que nos permitem, sobretudo à volta de ferramentas de cloud, de permitir trazer essas peças, que são peças de legos para construir as soluções que fazem sentido e depois com os programas, para ajudar também a que, uma vez que sejam criadas essas soluções, que depois possam durante algum tempo sem custo, até ser utilizadas pelas startups para poderem ter capacidade para desenvolver e para suportar estes desafios. Certo. Mas achas que a natureza de envolvimento de grandes empresas será sempre ao nível da sua responsabilidade social ou há aqui efetivamente oportunidades de trabalho que podem ser exploradas enquanto futuros mercados? A ver, eu acho que a responsabilidade social, do ponto de vista das empresas grandes, é um pilar essencial da nossa participação junto de quem mais precisa nestes temas. E é um veículo extraordinário que nos permite, a nós empregados, e sob esse ponto de vista, de podermos ter um enquadramento dentro da empresa que nos permita colaborar. Esta área social é uma área que
quer dizer, e vocês passaram muito por este hackathon, o business case não sai facilmente, vamos pôr a coisa assim, não é? Portanto, é difícil arranjar modelos comerciais que justifiquem aquilo que é o retorno que qualquer empresa quer ver ressarcido ao fazer esse investimento. E, portanto, o veículo da responsabilidade social é o veículo dentro da empresa que nos permite encontrar esse caminho e poder investir utilizando os mesmos recursos que teríamos para um projeto comercial. Eu acho que há aqui assim um grande desafio. Há um grande desafio porque com o aumento e números que comentaram aqui assim, com o aumento de casos e de necessidades sociais e que vai continuar a existir, nós como grandes empresas temos que conseguir arranjar aqui um equilíbrio que nos permita continuar a ajudar todos aqueles que precisam de ajuda, sem comprometer um dos fins, que é um dos fins da nossa existência, que é o retorno para os acionistas que temos. Agora, que temos que procurar esse equilíbrio, sim. Vemos que, por exemplo, a nível governamental, começam a existir programas que permitem apoiar empresas nesta área mais social. É certo que muitos desses programas foram pensados também para dinamizar um bocadinho o tecido privado a investir mais nesta área. Agora, eu acho que é uma responsabilidade que todos nós temos de contribuir na medida que nos for possível para apoiar estas causas. E é inquestionável, não? Quer dizer, nós vivemos no planeta Terra, quer dizer, muitas destas coisas, como o Pedro estava a comentar com o tema do vulcão dos Capelinhos, ontem fomos nós, amanhã se calhar voltamos a ser nós outra vez e, portanto, acho que é qualquer coisa que nós não nos podemos esquecer, que estes temas sociais, para além daquilo que nos toca sempre em termos familiares, com o envelhecimento da população, com todos estes temas que nos são mais próximos, temos que continuar a ter capacidade, como grandes empresas, de alocar os recursos que conseguirmos para ajudar a mitigar estas situações. Obrigado. Eu não resisto a saltar já para o Domingos, no sentido de perceber até que ponto partilhas desta visão, no sentido de haver aqui alguma dificuldade de criar business case em torno destas soluções, ou se efetivamente há aqui um mercado de social good, como tu lhe gostas de chamar, que pode ser explorado e que pode ser a next big thing. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Nós na Academia de Código tentamos estar sempre em tudo o trabalho que a Gulbenkian tem feito e que o Luís tem feito, e que tem sido realmente incrível, porque eu acho que em Portugal, à parte talvez de alguma coisa que o IES faz, muitas vezes também apoiado pela Gulbenkian, eu acho que a Gulbenkian é realmente um grande motor do que está a acontecer a nível de inovação social. Em relação a esta questão, eu por acaso não conhecia estes programas da IBM, acho que são interessantes em si, tanto a experiência de uma pessoa que trabalha na empresa poder ir passar o seu know-how para o estrangeiro, ou algum trabalho que o seu departamento de responsabilidade social faz. No entanto, eu acho que, e isto não é uma crítica à IBM, mas ao mercado em geral, eu acho que normalmente sou muito crítico dos departamentos de responsabilidade social, porque normalmente são, isto aqui é a minha visão, não é? São um bocadinho um braço de marketing corporativo, ou seja, muitas vezes passa por as empresas sentirem necessidade para se poderem afirmar no mercado, terem programas que de alguma forma também retribuem à sociedade alguma coisa. E, portanto, neste caso a IBM, por exemplo, parecem programas bastante interessantes, mas há empresas que agora vamos juntar a equipa toda e vamos pintar uma escola. Mas vocês não são pintores, o que é que vão pintar a escola? Quer dizer, e, portanto, há aqui um ponto que eu acho que é importante, que é, por um lado, eu acho que o que as novas gerações esperam das empresas, cada vez mais, é que o social entre no DNA da empresa. Ou seja, o social não seja apenas uma questão de vamos todos agora um mês para o Vietnã e voltamos para casa e estamos felizes. Não. O que é que nós podemos fazer como empresa? Que produtos é que podemos desenvolver
o que é que nós representamos na sociedade e como é que os nossos produtos, os nossos serviços podem de alguma forma afetar o máximo possível de forma positiva a sociedade. Okay? Obviamente que é preciso fazer dinheiro, é preciso dar retorno aos acionistas. Eu acho que os consumidores cada vez mais vão exigir isso, ou seja, não basta, há uma questão aqui que é, eu acho que o consumidor cada vez mais, podendo optar entre uma empresa que causa mais impacto e uma que causa menos, vai optar pela que causa mais. É esse o caminho que os millennials têm estado a mostrar. E, portanto, eu acho que a minha luta é para acabar com os departamentos de responsabilidade social em todas as empresas, que eu acho que são, a maior parte deles, não interessam muito, não fazem um trabalho realmente interessante, e tentar, de alguma forma, que esse lado de responsabilidade social seja incorporado no DNA do dia-a-dia. Em relação e acho que isto pode-se desenvolver um bocadinho mais pensando em produtos que podem ser desenvolvidos não para apoiar ONGs, mas que sejam, por exemplo, o próprio produto seja desenvolvido internamente pelo IBM para resolver um problema real da sociedade, com o seu know-how, e não com o de um ou outro colaborador mais virado para a área de responsabilidade social. Por outro lado, em relação à criação de modelos de negócio, eu acho que existe um potencial gigante de criação de modelos de negócio à volta do social good. Temos casos claros, como por exemplo uma Tom's, que por cada sapato que alguém compra oferece um sapato. Eles agora também fazem o mesmo com óculos, e que são empresas extremamente comerciais. Até, por exemplo, o que a Academia de Código faz, que converte desempregados em programadores, e portanto eu acho que há um espaço para, com inteligência, com foco no negócio, mas ao mesmo tempo no resultado, este DNA de missão social, acho que é possível, a maior parte das empresas, criarem produtos ou adaptarem os serviços de forma a terem sempre um impacto social, de alguma forma. E acho que num mundo em que cada vez mais competitivo e em que existe, que a informação viaja a uma velocidade louca, acho que o tempo começa a encurtar para as empresas old school, para as empresas que estão perdidas ainda nesses tempos de pré-século XX, século XXI, pré-século XXI. E, portanto, acho que é preciso acordar, é preciso que o mercado acorde, é preciso que as grandes empresas acordem, porque, por exemplo, este é um caso excelente da IBM, provavelmente vem de alguma força cultural, não sei se o programa é nacional ou se é um programa internacional. Normalmente, nas grandes empresas nacionais, os programas mais efetivos, isto é um bocado, se calhar, injusto para algumas empresas, mas muitas vezes vêm já com alguma dimensão internacional. E eu, o que conheço da maior parte das empresas portuguesas, das grandes empresas portuguesas, eu acho que há uma irresponsabilidade social, não há responsabilidade social. E, portanto, acho que realmente é preciso que os boards, que as administrações comecem a olhar a sério para estas questões. E eu acho que há negócio para fazer. Acho que é possível criar empresas rentáveis e produtos rentáveis, e é isso que nós estamos a tentar fazer na Academia de Código. Exatamente, e gostava que explorasse um pouco melhor ou que nos desses conta do que tem sido o percurso da Academia de Código. Exatamente, uma startup foi criada de raiz para atacar um problema social como é a questão do desemprego, porque obviamente há aqui um papel para as grandes empresas, mas obviamente também há aqui um espaço de oportunidade para startups como a vossa. Podes dar conta um pouco do que têm feito? Bem, primeiro eu tenho 43 anos, tenho 3 filhos, sou um tipo extremamente feliz e agradecido ao que a vida me tem proporcionado. E, portanto, eu já montei várias startups e outros projetos ligados a outras áreas, e chegou um momento em que esta questão que eu estou a pôr neste momento às empresas, em geral, tive eu próprio, não é? Quer dizer, eu tenho tido empresas que têm algum sucesso e a vida corre-me relativamente bem, mas qual é que é o impacto que eu estou a criar real na sociedade? Quer dizer, o que é que eu estou a contribuir de forma positiva para que aconteça alguma coisa? E senti essa necessidade e, portanto, eu acho que a melhor forma normalmente de se mostrar que é possível é fazendo, porque no sofá somos todos treinadores ótimos, somos todos geniais,
mas depois é no dia-a-dia, com as mãos no terreno, que as coisas acontecem e se plasmam. E, portanto, a Academia de Código apareceu nessa tentativa de encontrar, primeiro, de dinamizar o setor do impacto social e de tentar resolver um problema concreto. Nós estávamos em 2014, no pico da crise, em termos de desemprego, e nós tínhamos cerca de 150 mil jovens com cursos superiores e que não tinham trabalho, não encontravam um emprego nas suas áreas. Por outro lado, tínhamos cerca de 10 mil vagas disponíveis para programadores em Portugal. Portanto, uma escassez terrível, que são 10 mil, eram 10 mil na altura, neste momento são cerca de 15 mil e cerca de 500 mil a nível da Europa. E, portanto, tentámos aliar o que estavam a começar a aparecer nos Estados Unidos em 2012, uma coisa que era o Dev Bootcamp, que eram os primeiros bootcamps de formação acelerada de programação, e, portanto, agarrámos um bocadinho esse conceito e criámos um projeto que se chama Academia de Código e que se dedica 100%, nós temos dois produtos, portanto, um para crianças, que eu acho que aqui faz menos sentido, mas que também é importante, e um para adultos que se dedica 100% a converter desempregados em empregados. Nós estamos neste momento em Lisboa, no Fundão e na Ilha Terceira, vamos abrir em Gaia também em janeiro, e nós temos 96% de empregabilidade, portanto, dos nossos bootcamps, das pessoas que fizeram os bootcamps e conseguiram entrar, 96% estão empregadas. E, para vocês terem uma noção, a média de entrada do primeiro trabalho destas pessoas é 950 euros de salário, que é uma coisa bastante interessante para o que é o salário mínimo português e uma média de entrada do mercado de salários. Temos alunos desde os 17 anos até aos 52 anos e, portanto, nós aqui temos um modelo financeiro, vários modelos financeiros, portanto, é uma empresa com fins lucrativos, simplesmente em que a sua missão é 100% social. E, portanto, os modelos vão desde regiões que querem desenvolver capacidade tecnológica e ter talento tecnológico e que investem neste produto, até os próprios alunos que podem contrair um empréstimo que pagam a longo prazo, como para fazer uma pós-graduação, mas que têm a oportunidade de passar do desemprego para o emprego. E nós estamos a crescer muito, nós estamos a começar agora a preparar para a internacionalização. Eu acho que temos um produto super competitivo e, portanto, é um bom exemplo em termos de um projeto que foi criado do zero e que hoje em dia existe e trabalha bastante. Nós estamos neste momento também com 30 mil crianças a aprender a nível nacional Computer Science nas escolas, portanto, ciências da computação, desde o primeiro ano até ao 6º ano. E entretanto, nós estamos em crescimento muito grande, mas estamos a tentar ver também como é que podemos ainda trabalhar mais, ainda mais impacto, embora para nós nascemos para ajudar a resolver o desemprego e, portanto, é esse o impacto que estamos a fazer. Mas com o know-how que tivemos e que temos adquirido, nós temos com o Fundão um projeto que concorremos a nível europeu, em que gostávamos de transformar o seminário do Fundão numa escola onde acolhíamos refugiados, vindos de todos os países, e depois de um processo de seleção transformaríamos e daríamos a oportunidade de eles se converterem como junior developers, portanto como software developers, e depois distribuí-los por toda a Europa. Também estamos a fazer um projeto com Castelo Branco e a Covilhã, em que vamos fazer em janeiro, espero que consigamos, vamos começar a converter presidiários, portanto, pessoas que estão nas prisões. Vamos fazer um programa em que vamos tentar converter a nossa primeira turma de presos e que dentro do próprio da prisão fazem a formação e começam a trabalhar a partir da prisão para depois poderem dar o salto para o mercado do trabalho. Portanto, é um caso em que há um mercado, há resultados, e nós não temos limite para crescer. Portanto, nós, para além de estarmos a tentar internacionalizar, ainda estamos aqui a tentar resolver aquilo a nível nacional, o que é que podemos fazer. Portanto, eu acho que a Academia de Código está a cumprir o seu desígnio. Excelente, obrigado, Domingos. Inês, tu tens um conhecimento muito grande do que é a realidade de startups em Portugal, também de algumas startups sociais ou de empresas sociais que começam a aparecer. Pode-nos dar conta de outros exemplos ou de outras aplicações deste potencial noutros contextos? Claro. Eu sinto-me privilegiada, não é? Porque eu em 2013
em 2016 participei no Hack for Good como participante, em 2017 estive na organização e eu sempre acreditei muito nesta ligação entre o que é a tecnologia e os problemas sociais. Eu lembro-me que em 2013 eu tive a oportunidade de participar na Singularity University, que é um programa nascido na NASA, com o objetivo de olhar para os grandes problemas do mundo, sejam eles quais forem, e perceber de que forma é que a tecnologia os pode resolver. E aqui é uma questão essencial, porque todas as startups, quer sejam com impacto social, quer não, andam à procura de grandes problemas que valham a pena resolver. E problemas esses, e muitos desses problemas que nós hoje identificamos, quer ao nível dos refugiados, quer ao nível do desemprego, quer ao nível da saúde, quer ao nível da privacidade e segurança, são problemas que afetam milhões e milhões de pessoas em todo o mundo e, portanto, a oportunidade muito grande de negócio até para os resolver. E, portanto, aquilo que eu tenho visto, quer em Portugal, quer fora, é este interesse cada vez maior em perceber, ou seja, temos problemas muito sérios a nível internacional e mundial, como é que a tecnologia os pode resolver. E porquê que a tecnologia? Porque a tecnologia permite escalar soluções, permite que, a partir de uma solução que é desenvolvida, podemos chegar a muitas pessoas e podemos efetivamente resolver esse problema para muitas pessoas. O que é que também temos visto muito a nível internacional, ainda há pouco eu falava lá fora sobre isso, temos a ver, por exemplo, mesmo a própria ONU, a olhar para os Sustainable Development Goals, portanto, os grandes objetivos, que são os grandes objetivos, ou os grandes problemas do mundo e como é que nós podemos resolver, e a desenvolver programas desses que hoje em dia se fala muito, mesmo em Portugal, de aceleração, incubação, mas direcionados para problemas sociais e para startups que usam a tecnologia para resolver esses mesmos problemas. E, portanto, o que nós vamos ver a partir de agora e cada vez mais são startups, projetos como a Academia de Código, que são muitas vezes até comerciais, estão no mercado, mas estão a resolver realmente problemas de fundos sociais e que têm no seu ADN, efetivamente, esta questão, este ADN social de resolver problemas. E acho que muitas vezes eu acho que também se cai um bocadinho neste erro de pensar que ou é social ou é comercial. E, por exemplo, se nós olhamos, há uma empresa que eu gosto muito, tem os seus defeitos como todas elas, mas eu gosto muito, que é, por exemplo, a Patagónia, não é uma empresa que esteja em Portugal, mas a Patagónia é uma empresa que, desde a sua gênese, desde a sua criação, tenta balançar muito bem esta questão de ser uma empresa que vende roupa, para todos os efeitos, não é? Mas que tem questões de sustentabilidade e também de posicionamento, que mais uma vez, muito direcionado para a questão da sustentabilidade. Eles próprios, eles têm uma campanha que eles fizeram já há muitos anos, uma Black Friday, em que compraram acho que foi uma página inteira no New York Times, um desses jornais, a dizer, por favor, não compre este casaco, porque provavelmente tem um casaco em casa que pode usar mais alguns anos, mas na realidade aquilo depois foi um best-seller, porque toda a gente foi comprar o casaco. Mas eles próprios têm muito este foco. Eles têm vários centros, por exemplo, dos Estados Unidos, para reutilização da roupa, para as pessoas poderem ir lá e comporem a sua própria roupa para poderem usar durante mais tempo. E, obviamente, isto aqui não estamos a falar de questões de refugiados, mas estamos a falar de desperdício. Estamos a falar, por exemplo, um dos grandes problemas do mundo é o desperdício alimentar. Há mais comida desperdiçada por ano do que aquela que era preciso para alimentar toda a gente, e como é que hoje em dia as empresas, as startups, quer usando tecnologia, mas também não, podem endereçar este tipo de problemas. Portanto, há imensos programas, imensos projetos que estão a nascer, que olham muito para problemas sociais, muito para a questão da sustentabilidade e para endereçar este tipo de problemas. Certo. Obrigado, Inês. Temos estado a falar muito do papel das tecnologias como ferramenta de inclusão, mas ao mesmo tempo... Eu acho que isto até era um bom som para aquilo que eu ia dizer, que era a tecnologia como ferramenta de exclusão, não é? E muito quando se fala do futuro do trabalho, os processos da automação, todos os problemas sociais que podem daí advir. A Inês escreveu ontem um artigo que eu convido todos a ler no Observador, exatamente sobre estas questões, claro. O futuro do trabalho. Gostava que partilhasses connosco como é que achas que isto vai evoluir. Sim, eu acho que o futuro do trabalho é uma grande incógnita, não é? Portanto, o que nós estamos a ver é que cada vez há mais tecnologias estas ao nível da inteligência artificial e da robotização, que estão a criar e que estão a substituir alguns dos trabalhos que nós conhecemos, obviamente criando outros, noutras áreas. Eu costumo dizer que muito trabalho que todos nós estamos aqui sentados neste palco hoje fazemos, há 10 anos era impossível, não é? Portanto, quando eu em projetos anteriores em que trabalhava com
projetos em todo o mundo, me perguntavam, mas como é que tu consegues exportar um conceito para fora? Eu dizia, a única coisa que eu preciso é do Facebook e do Skype, não é? E, portanto, hoje o que nós vemos é, claro, olhando para a questão do futuro do trabalho, claramente, os avanços tecnológicos estão a pôr em causa muitos trabalhos, mas também estão a criar outras oportunidades, e é por isso também estes projetos, por exemplo, para a Academia de Código, permitem requalificar pessoas que estão há algum tempo desempregadas e que podem agora ter uma nova vida e uma nova oportunidade numa área que, à partida, se calhar não pensariam que fosse sua, mas onde podem ter muitas oportunidades de serem bem-sucedidas. Portanto, eu acho que o futuro do trabalho é um desafio, os tempos de transição, os próximos anos de transição são complicados, mas nós já temos ouvido, desde a primeira revolução agrícola e depois a revolução industrial, que temos ouvido este medo da robotização e este medo da industrialização e da mudança, exatamente, mas que nós sempre conseguimos transformar e criar novas oportunidades de trabalho. Gonçalo, tu tens estado nestes processos de automação do outro lado, quem está a criá-los. Gostava que comentasses esta questão do futuro do trabalho por parte de uma grande empresa como há uma visão clara de que as coisas vão mudar, nós não sabemos o que é que temos por diante, sabemos é que nós, como seres humanos, temos uma capacidade de adaptação que não há qualquer tipo de sistema ou de máquina que possa ser criada que nos substitua. Acho sim que há vão existir uma série de transformações, há uma série tal como na primeira revolução industrial, há uma série de tarefas repetitivas, tarefas, quer dizer, que podem ser melhor desempenhadas por autómatas, por máquinas. Agora, isso tem que nos permitir para fazer outras coisas, não é? E, quer dizer, não há nada, mesmo com o advento da inteligência artificial, alguém vai ter que treinar os sistemas, alguém vai ter que garantir que as coisas que se vão treinar, que se vão preparar para o fim que se destinam. Portanto, eu nisso estou muito alinhado com a Inês, que nós não sabemos o que é que vamos ter pela frente. Agora, acho que não podemos ter medo. A única coisa que eu tenho a certeza, e gostei hoje também muito daquele vídeo inaugural da APDC, há uma coisa que nós temos que passar a todas as gerações, é que nós não podemos deixar de aprender. E, portanto, se nós ficarmos com os conhecimentos que temos hoje, aí sim vamos ter um problema. Eu acho que temos que manter este espírito aberto e passar essa imagem às novas gerações, quer dizer, nós não podemos parar e deixar de aprender, porque certamente, através, por exemplo, como programas como os Domingos da Academia de Código e de conversão para outras funções e para outros conhecimentos, temos é que ter essa capacidade de continuamente nos adaptarmos. E já o fizemos várias vezes ao longo de muitas gerações, mas acho que é muito, muito importante, porque quem considerar que com o conhecimento que tem hoje vai conseguir fazer alguma coisa na vida, eu lamento, mas está profundamente enganado. Eu hoje sei coisas que não sabia há um ano, é um esforço constante dentro das empresas de nos estarmos continuamente a adaptar e a aprender coisas novas, sob pena de ficarmos aí sim obsoletos e aí sim perdermos as oportunidades que temos pela frente. Obrigado, Gonçalo. O nosso tempo está a chegar ao fim e, para terminar, eu acho que era importante regressarmos ao nosso ponto de partida, às 4 ideias que estamos aqui, contigo, Domingos, no sentido de partilhares com estas equipas e com quem queira iniciar este percurso, tu que o já fizeste, que conselhos deixarias, que erros cometeste que podem ser aprendizagens para quem está a iniciar este percurso? Bem, eu acho que, como são só 4, eu acho que vou ter a oportunidade de depois passar um bocadinho mais de tempo com eles, não hoje já não consigo, mas deixo o meu contacto para falarmos, porque realmente uma das coisas que mais me preocupa e que faz parte do meu trabalho hoje em dia é tentar ao máximo que jovens ou não jovens
iniciem o seu percurso nesta área e, portanto, muito do talento que existe no movimento de startup em Portugal, eu quero ser de alguma forma e pescar a parte desse talento e ajudar a que ele se mova na direção do impacto social. Eu acho que uma coisa que é evidente é, nós temos, os vários projetos que apareceram, o nível de investimento para o primeiro passo, para fazer acontecer o protótipo, ou para experimentar o primeiro negócio, é relativamente baixo. Estamos a falar, por exemplo, a Mariana, que foi a única que disse exatamente quanto é que queria 30 mil euros, mas não acredito que os outros estejam a pedir muito mais nesta primeira fase. E acho que um excelente sinal das empresas, se elas realmente tivessem a olhar, algumas delas poderiam estar neste momento a meter como os americanos dizem, put your money where your mouth is, não é? Que em vez de gastarem dinheiro, se calhar, a pintar as escolas, podiam estar a investir em jovens que querem montar os seus negócios sociais. Eu gostei imenso das 4, eu estava a ouvir e estava a pensar, como é que é possível num hackathon de 48 horas, ou, quer dizer, terem surgido ideias tão porreiras, quer dizer, que são necessidades reais. Se calhar há coisas que são precisas de afinar um bocadinho, para mim, na questão do que é o storytelling das apresentações, mas acho que realmente mostram, os projetos todos mostram que têm o coração no sítio certo e que também há um foco em desenvolver um produto. Os produtos parecem todos interessantes, acho que é preciso ter um bocado de tempo para poder analisar o que é que existe a nível de concorrência mundial dentro das áreas e que tecnologias é que já existem desenvolvidas e que podem de alguma forma ajudar a acelerar os projetos, tal como alguns, por exemplo, alguns deles, o que é que já existe no mercado que com um pequeno jeitinho, se calhar está disponível logo este serviço, esta ideia, este conceito, e portanto que pode envolver parcerias, mas eu sinceramente gostei de todos, acho que estão em fases um bocadinho diferentes de desenvolvimento, e uns são mais maduros de amanhã poderem estar se calhar já a existir, como por exemplo a questão o da Mariana, que já existe, portanto no fundo como é que se escala e como é que se escala com um custo pequeno de desenvolvimento. Há outros que têm mais tecnologia, por exemplo, vocês têm umas barreiras, o Starting Point tem umas barreiras incríveis do ponto de vista legal a resolver, porque, por exemplo, uma das questões é que eu gostava depois de alguma forma perceber, por exemplo, aqui o Pedro Calado da Alta Comissão, que é, nós queremos muito acolher pessoas, mas refugiados, mas para já muitos refugiados não querem vir, portanto há poucos refugiados a candidatarem-se a vir para Portugal e a parte toda legal de transporte dos refugiados através de fronteiras, o acolhimento no país, é uma coisa de loucos. Eu quando me aproximei e tentei perceber um bocadinho o red tape à volta disso, quer dizer, todo o tipo de barreiras, é uma coisa horrorosa e, portanto, temos que lidar diariamente com o problema de a própria sociedade não estar preparada para as ideias que nós queremos desenvolver. Eu também, e depois gostei bastante, o Icon eu acho que é uma coisa, é muito interessante porque é aquela coisa, quando se vai para o Japão, no meu caso, quer dizer, quando fui para o Japão, tipo, não se percebe nada. Há aqueles dicionários que é mesmo só com imagens, portanto, no fundo, aqui trabalha-se à volta disto. Eu não sei se não haverá já sistemas de inteligência artificial sendo desenvolvidos e de bots, como é usado no caso da saúde, em que, se calhar, vão permitir acelerar esta relação entre o Icon e a linguagem. Em relação ao projeto da saúde para as mulheres, que não é para as mulheres, é para todos, mas é para as mulheres, acho que há aí alguma coisa que é preciso trabalhar um bocadinho em termos de discurso, porque, quer dizer, ou é para todos ou não é para todos, e porque é que é só para as mulheres agora no momento ainda está a começar, mas parece-me que é absolutamente interessante e necessário, quer dizer, se não existe o acesso a esse tipo de serviços, tem que existir, rápido, porque realmente ter milhões de pessoas a moverem-se de um lado para o outro sem acesso à saúde é uma coisa inaceitável, quer dizer, nós como não podemos aceitar isso. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Gostava de agradecer a presença de todos, em particular do nosso painel e muito em especial as nossas equipas
que estiveram aqui hoje connosco. É extraordinário ver o vosso compromisso, esforço, dedicação e, obviamente, que todos os que estamos aqui presentes estaremos o mais empenhado possível em torná-las realidade. Convidava-vos a conhecer melhor estas ideias e outras que foram desenvolvidas no stand que temos para o efeito no Hack for Good, e já de seguida vamos ter aqui nesta mesma sala os novos talentos digitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos.